Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Privilégio para mim poder estar aqui com os irmãos nesta noite, refletindo sobre a palavra de Deus, aquilo que o Senhor soberano, Senhor da sua igreja, tem para falar com nossas vidas nesta noite. Trago-vos boas notícias da igreja, congregação ali, a comunidade de Joana Bezerra. Estamos bem, graças a Deus, mas processos pequenos de mudanças, mas graças a Deus o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos dado graça. Nosso irmão Ítalo já esteve presente conosco ali, tendo o privilégio de ministrar a palavra de Deus. Muito bom, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor tem nos dado graça para a continuidade daquilo que Ele nos chamou, nos ocasionou. Eu quero, nesta noite, agradecer ao pastor Ivan e a toda a igreja pelo convite de poder estar aqui com os irmãos. Quero já vos convidar a abrir as vossas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso de número 15. Nós iremos refletir um pouco aqui o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém? Capítulo 1 da carta aos Colossenses, a partir do verso de número 15 ao verso de número 20. Amém? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém? Curve as nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por este momento sublime. Como pecadores, temos o privilégio de ouvir a tua voz, Senhor. Que o Senhor possa trazer a iluminação da tua palavra. Que o Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, aplique a tua palavra aos nossos corações, produzindo frutos de arrependimentos, mudanças, transformações, Deus, de fato, e que possamos, Deus, ao passar por aquelas portas, sairmos daqui convicto que tu és o Criador de todas as coisas e o Redentor dos teus eleitos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Meus irmãos, o tema que iremos refletir nesta noite está relacionado justamente ao assunto abordado, que é a supremacia de Cristo na criação e na redenção. O assunto abordado, de acordo com o texto, está relacionado à superioridade de Cristo e domínio de Cristo sobre todas as coisas criadas. Meus irmãos, nunca foi tão necessário meditarmos sobre a supremacia de Cristo na criação e na redenção, como nos nossos dias, tendo em vista que hoje, no meio da igreja, muitos misticismos têm acontecido. Tudo isto fruto de uma pós-modernidade, onde as pessoas não se contentam mais em ouvir a palavra de Deus,
Mas é necessário que as pessoas vejam algo. E isso é fruto da pós-modernidade. Tem que haver algum movimento, tem que ter algo que chame a atenção das pessoas. Por quê, meus irmãos? Tudo isso por conta de um distanciamento das verdades de Deus reveladas na sua palavra. E, meus irmãos, quando nós abordamos sobre a supremacia de Cristo na criação e na redenção de todas as coisas, é bem verdade que os nossos corações exultam de alegria pelo fato de sabermos que Ele não apenas criou todas as coisas, mas também todas as coisas estão submetidas ao seu governo e ao seu domínio. Como também todas as coisas pertencem unicamente e exclusivamente a Ele, não a outro Criador. Ele é o único Criador de todas as coisas. Como também, meus irmãos, não há outro Redentor. Somente Ele é o Redentor. Somente Ele é o resgatador. E, meus irmãos, quando nós observamos a carta aos Colossenses, é possível observar que o apóstolo Paulo, possivelmente quando estava preso em Roma, recebeu uma visita de um dos seus companheiros chamado Epáfras. E Epáfras trouxe muitas alegrias também do crescimento da igreja, de como a igreja lá na cidade de Colossos estava desenvolvendo, no Vale do Lico ali. A igreja estava uma maravilha. Só que, ao que tudo indica, não é possível ver de forma explícita no texto, mas de forma implícita, o apóstolo Paulo também está advertindo a igreja, ou orientando a igreja de como a igreja deve se portar diante de algumas heresias que estavam querendo distanciar os cristãos de Colossos para viver uma vida de uma prática mística, para viver uma vida em busca de uma falsa filosofia, para viver em busca da adoração aos anjos, como também viver um asceticismo. Ou seja, Cristo não é suficiente. É necessário que haja outras manifestações para que a igreja então se alegre, para que a igreja então seja de fato edificada. E o apóstolo Paulo vai mostrar que tanto esta falsa filosofia, tanto este significado especial de alguns rituais de circuncisão física, como também a adoração de anjos e ascetismo não tem nenhum fundamento, meus irmãos, e não traz nenhuma edificação à igreja. E é sobre isso que o apóstolo Paulo adverte a igreja de forma indireta. Nós não vamos encontrar, como alguns comentaristas deixam bem claro, se é o gnosticismo, a influência forte do gnosticismo, se são o judaísmo, já querendo afetar a igreja de Cristo. Mas devido ao seu contexto, devido à localização de onde a igreja estava e a forma de como Paulo escreve a carta à igreja, seria possível de que essas doutrinas heréticas estavam querendo invadir a igreja do Senhor Jesus Cristo e corromper o coração dos santos. Meus irmãos, antes de entrarmos na exposição do texto propriamente dito, esta perícope retrata um Cristo que sustém em sua poderosa mão e cerca com seu amoroso coração o domínio da criação e da redenção. Ele que é o primogênito de toda a criação é também o primogênito dos mortos. Aquele que morreu na cruz sabe o nome da mais distante estrela. Ele não apenas a conhece, mas a guia. Melhor ainda, meus irmãos, ele a controla de tal maneira que ela sirva aos interesses do seu povo. As chamadas leis da natureza não possuem existências independentes, são expressões da sua vontade, e porque ele se agrada da ordem e não da confusão, é possível falar-se de lei. Ou seja, aquele que em resposta às orações concede a certeza da salvação, é também capaz de responder à oração para conceder chuva, ou seja, todas as coisas estão sobre o domínio do eterno Criador, Jesus Cristo. Meus irmãos, no verso de número 15, é possível que o apóstolo Paulo ele vai demonstrar que Cristo é a imagem do Deus invisível. Observe que Paulo
No capítulo 1 ele traz a saudação. Depois Paulo presta uma ação de graça com oração para com os irmãos. Depois o apóstolo Paulo vai mostrar à igreja que Cristo redimiu aquela igreja, que Cristo resgatou aquela igreja com o seu sangue, que o Senhor comprou aquela igreja, libertou aqueles irmãos da escravidão do pecado e que agora eles deveriam servi-los e cultuá-los somente ao Senhor Jesus. E quando nós olhamos a expressão que Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo começa destacando que o Filho é, antes de tudo, o próprio Deus. Quando Paulo vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus irmãos, nele em quem? Em Cristo. Se você olhar no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem de Deus. Mas é bem verdade, meus irmãos, que dentro deste verso de número 15, o apóstolo Paulo está apresentando Cristo como a imagem de Deus, mas de forma visível, como representante de Deus nas obras da criação. O apóstolo Paulo está deixando bem claro para a igreja, ele é a imagem do Deus invisível. Como também nós podemos observar no capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo está dizendo, aqui não tem espaço para as falsas filosofias. Ele é a sabedoria encarnada. Ele é a sabedoria personificada. A sabedoria de Provérbios, capítulo de número 8, meus irmãos, não é uma sabedoria sem ser personificada. Aquela sabedoria no capítulo 8, verso 22, está lá a palavra, ele no princípio me criou. Ou seja, a ideia de princípio ali é que Cristo é a sabedoria antes de todas as sabedorias existirem. Daí, meus irmãos, quando nós olhamos também no livro de Jó, capítulo 38, é possível observar que aquela sabedoria não é uma vã sabedoria, mas é uma sabedoria personificada. Está tudo apontando para Cristo. Nós vamos ver isto mais na frente. É possível observar, meus irmãos, à luz também da carta aos Filipenses, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, no versículo 6, vai dizer, subsistindo em forma de Deus. Paulo está dizendo, ele é da mesma essência do Pai. Ele não é diferente do Pai. Ele é da mesma essência do Pai. É daí que nós tiramos o nosso conceito, não é? Ou definição de trindade. Há um só Deus em essência, que subsiste em três pessoas. Paulo está dizendo, Cristo é o Deus invisível. Mas aqui, neste verso de número 15, meus irmãos, o Senhor está se apresentando como aquele que é o Criador de todas as coisas. Queridos, quando nós olhamos em Hebreus, capítulo 1, no verso de número 3, o autor da carta aos Hebreus vai dizer, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem, ou seja, uma característica revelacional, e de quem? Do seu ser. Ou seja, Cristo é a imagem perfeita de Deus. Mas essa imagem, meus irmãos, alguém chegou para mim, um aluno, e disse, professor, eu preguei ontem e foi uma bênção. Eu disse que Jesus era a xerox de Deus. Eu disse, você endoidou? A xerox? Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Não faça mais isso. A xerox, ela não é a mesma coisa do original. Embora Jesus, estando personificado em homem, em carne, ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus, de modo que as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, estava presente nele. De modo também, meus irmãos, que nenhuma ocupava o lugar da outra. Todas habitavam nele corporalmente. Perfeitamente. Louvado seja Deus.
Ele é o Cristo, a imagem do Deus invisível. E foi isso que ele disse para Filipe. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar. Capítulo 14 do Evangelho de João: para que aonde eu estejais vós também. Depois ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé disse: Senhor, que caminho é esse aí? Ele disse: rapaz, vocês, que discípulos mais complicados vocês. Vocês parecem que não estudaram hermenêutica com o pastor Aurivan. Depois vem Filipe e faz: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é a imagem do Deus invisível, meus irmãos. Meus irmãos, os colossenses deveriam procurar Deus em Cristo sobre tudo mais, porque somente nele a imagem de Deus estava perfeitamente preservada. Porque somente em Cristo a imagem de Deus estava perfeitamente preservada. Porque Adão manchou com a sua desobediência, com o pecado. Por isso que Paulo, tratando sobre Cristo como nosso representante, no capítulo 5, a partir do versículo 12 da carta aos Romanos, Paulo vai dizer que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Adão é a cabeça federativa de todos os homens reprovados, mas pela obediência de um, meus irmãos, veio a salvação e a vida eterna. Jesus Cristo, o nosso Senhor, aleluia, Ele é o representante dos eleitos de Deus. Ele é o nosso representante, meus irmãos. Por isso que Ele é a imagem perfeita de Deus. Não há outro, somente em Cristo nós encontramos a imagem perfeita de Deus. Era isto que Paulo estava advertindo a igrejas: procure em Cristo, Ele é a única imagem perfeita. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também vai demonstrar que ele é o primogênito de toda a criação. No verso de número 15 ainda. Isto é, aquele a quem pertence o direito e a dignidade do primogênito em relação a toda a criatura. Nesta perícope, a expressão o primogênito de toda a criatura não pode significar que o próprio filho também seja uma criatura. O primeiro de uma longa linha é certamente estabelecido no versículo de número 6. Ele é antes de, distinto de e altamente exaltado acima de toda criatura. Como primogênito, ele é o herdeiro e soberano de tudo. Ele não foi criado, ele já existia. Porque a ideia da primogenitura era o seguinte: o pai, que juntamente com a mãe gera um filho, o primeiro filho, ele é o herdeiro de tudo. Só que Cristo é herdeiro de todas as coisas na criação por excelência. Ele não foi criado. As coisas da criação, todo o universo, pertencem unicamente e exclusivamente a Ele, porque foi Ele quem criou. Por isso que Ele é o herdeiro de todas as coisas na criação. Todas as coisas pertencem unicamente e exclusivamente a Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor, meus irmãos. Fico maravilhado quando eu olho para os Salmos de número 89, verso de número 27. Farei dele também meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O autor da carta aos Hebreus destaca que, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Todas as coisas pertencem a Cristo. E Ele não dá, não divide com nenhum outro. Mas iremos observar, meus irmãos, que somos, por intermédio da redenção, coparticipantes dessa bênção.
Quando nós olhamos para o verso de número 16, é aqui que o apóstolo Paulo se concentra com mais ênfase acerca da advertência e alertar a igreja, e preparar a igreja, de estruturar a igreja com uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Observe, meus irmãos, que quando nós olhamos para o capítulo 1, esse número 3 do livro do Gênesis, há uma ordem de Deus. O Senhor está lá e disse Deus: haja luz, e há uma ordem. Quem executou esta ordem? A palavra. Foi a palavra quem executou esta ordem. Meus irmãos, mas a palavra não para ali. Ela continua atuando. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 42 ao verso 44, a narrativa bíblica vai dizer o seguinte: um homem veio de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Disse, porém, seu servo: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ao que tomou Eliseu, dá ao povo para que coma. Disse-lhe então, lhe pôs, verso 44, então lhe pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Quem efetuou o milagre ali, meus irmãos? Numa escassez terrível, um contexto de canibalismo, fome. Eliseu disse: distribua, meu filho. Ele disse: como? Só tem isso aqui para 100 homens. Vão comer e ainda vão sorbejar. De modo que a palavra foi quem executou o milagre. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o capítulo 37, no livro do profeta Ezequiel, está lá a palavra do Senhor dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então, no verso de número 4, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso de número 10, o texto bíblico vai dizer: profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Quem foi que deu vida àqueles ossos, meus irmãos? A palavra. Foi a palavra quem deu vida. E é interessante que, se nós olharmos de acordo com este texto e olharmos para o segundo capítulo do livro do Gênesis, quando o Senhor vai criar o homem, o Senhor sopra ou não? Sopra. E houve vida ou não? Houve. A palavra, meus irmãos, da vida. Mas, queridos, quando nós chegamos no Novo Testamento, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3 do Evangelho de João, João vai apresentar a palavra ativa e atuante na criação. Quando João vai dizer no seu evangelho: o Criador de todas as coisas, que é o Cristo, João vai apresentar o Logos encarnado.
João vai apresentar aquele que era o verbo, ou seja, no princípio era o verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus, e o verbo era Deus. Verso de número 2. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem, irmãos? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem foi, meus irmãos? De quem foi que João estava falando, meus irmãos? Da palavra. Da palavra. Meus irmãos, João continua dizendo em sua epístola que o Logos é a palavra. Se você abrir em 1 João, capítulo 5, verso de número 17, somente as Bíblias, acredito, Almeida Revista e Corrigida, vai ter essa expressão. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são... Meus irmãos, Cristo é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por intermédio dele. Meus irmãos, o prólogo do Evangelho de João resume a forma como a palavra que estava junto com Deus no princípio entrou na esfera do tempo, da história, da tangibilidade, ou seja, real, visível, como o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de fazer que a glória e a graça de Deus pudesse ser manifestada de modo singular e perfeito. A palavra, o Criador de todas as coisas, meus irmãos, Ele é a perfeição de Deus encarnada. Meus irmãos, é possível observar que João traça seu relato de Jesus bem antes do início do seu ministério, bem antes do nascimento virginal, bem antes até mesmo da criação. Assim como Paulo, João está afirmando que ele é antes de todas as coisas. Cristo é o originador de todas as coisas, meus irmãos. Cristo não somente era, mas todas as coisas foram feitas por causa dele. Meus irmãos, essa revelação foi o suficiente para os fariseus quererem apedrejá-lo Jesus. Capítulo 8, verso 58 do Evangelho de João. Aquele problema todinho, os fariseus querendo pegar Jesus em contradição, ele vai dizer: olha, meus irmãos, antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfemo, tu não tem nem 50 anos e estás dizendo que antes que Abraão existisse, você já existia. Meus irmãos, Jesus estava dizendo: eu sou o Criador de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele, por intermédio dEle e para Ele. Quando nós observamos, meus irmãos, ainda no verso de número 16, há uma enumeração aqui do capítulo 1 de Colossenses, entre tronos, domínios, principados e autoridades. Isso não significa necessariamente uma classificação dos anjos em 4 grupos distintos, tanto em escala ascendente como em descendente de eminência, como se estas fossem classes distintas, diferenciadas. É possível, entretanto, que os tronos e domínios devam ser encarados como tronos de espírito, isto é, que tais espíritos habitem na vizinhança imediata do trono de Deus. Assim, presumindo-se, os principados e autoridades geralmente mencionadas juntos aqui dentro deste texto, o apóstolo Paulo vai dizer que podem ser espíritos de uma casta mais baixa, mas seja qual for, o que Paulo está dizendo é: esses seres angelicais, dos quais os falsos mestres tanto se ocupam, chamem-nos
do que quiserem, são meras criaturas e, tendo sido criados por intermédio e para Cristo, estão sujeitas a Ele. A ideia do apóstolo Paulo é a seguinte, meus irmãos: os anjos não têm poder fora de Cristo. O poder dos anjos estão submetidos a Cristo. E é interessante, meus irmãos, eles nem mesmo podem existir sem Cristo. São criaturas e nada mais. Os anjos não têm poder se não for dado por Cristo. São criaturas, apenas criaturas. Não adiantava a ênfase da igreja aos anjos, os ensinamentos heréticos aos anjos, porque eles eram apenas meras criaturas. Quando o apóstolo Paulo vai mostrar ainda, meus irmãos, que ele é antes de todas as coisas, no verso de número 17. Paulo está dizendo, é lógico que ele precedeu no tempo a todos os seres criados. De fato, meus irmãos, nunca houve época em que ele não existisse. Ele era o amado do Pai antes de todos os mundos possíveis. Cristo sempre existiu. Não somente existiu, meus irmãos, mas ele também foi o Criador de todas as coisas. Quando nós olhamos no verso 17 ainda, Paulo vai dizer, e todas estas coisas subsistem por ele. Cristo não somente criou todas as coisas, mas também sustenta todas elas. Eis a razão de um mundo não ser, meus irmãos, um caos, um sistema desordenado. E sim, um cosmos, um sistema ordenado, organizado. Isso significa que ele sustenta todas as coisas, conforme diz a carta aos Hebreus, sendo ele o resplendor exato, sendo ele o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser, está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Abraham Kuyper disse uma coisa muito importante. Não há um centímetro quadrado neste universo que Deus não diga, é meu. Todas as coisas subsistem por Ele. Só existe universo, só existe mundo porque Cristo existe. Mas não somente porque Ele existe, porque Ele criou todas as coisas, meus irmãos. E todas as coisas estão submetidas ao seu governo e ao seu domínio. Daí, meus irmãos, quando nós olhamos a partir do verso de número 18, o apóstolo Paulo vai mostrar que Cristo é o cabeça da igreja. É possível observar uma mudança dentro dessa estrutura textual. Paulo sai do processo de criação e agora parte para Cristo como redentor de todas as coisas. Meus irmãos, Paulo apresenta a Cristo não mais como a imagem de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, mas como o cabeça do corpo, a igreja. Isto significa que o apóstolo Paulo quer mostrar à igreja que Cristo não somente domina sobre a criação, mas também sobre a sua igreja. Somente aqui neste texto não encontramos, ou podemos declarar que encontramos uma abordagem diferente do apóstolo Paulo. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos acerca dos dons espirituais, em Romanos capítulo 12, versículo 5, quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 31, acerca dos dons espirituais, Paulo está tratando a igreja como o quê? Como o corpo de Cristo. E aqui Paulo apresenta a igreja como o corpo e Cristo é o quê? O cabeça. Assim também Paulo vai fazer essa alusão quando escreve em Efésios capítulo 5, que o marido é o quê? O cabeça da mulher. E Cristo é o cabeça da igreja. A igreja está submetida a quem? A Cristo. Meus irmãos, Paulo vai tratar ainda
dentro dessa perspectiva, que a igreja, como cabeça, que a igreja que tem Cristo como cabeça, está expressando que Ele governa soberanamente sobre ela. A igreja não é ou não está desamparada. O Senhor governa sobre a sua igreja. Como cabeça, meus irmãos, Cristo faz com que a sua igreja viva e cresça. Como cabeça, meus irmãos, Ele também exerce autoridade sobre a sua igreja. E de fato, sobre todas as coisas no interesse da igreja. Ele é o cabeça da igreja, ou seja, a igreja só existe porque Ele dá todo o comando. A igreja está submetida ao governo de Cristo. É por isso, meus irmãos, que Roma está perdida. Porque abraçam uma tradição no mesmo patamar das Escrituras, no mesmo patamar do magistério. Não, as Escrituras é superior, porque é a revelação especial de Deus. É o Cristo, o nosso Senhor, dando-se a ser conhecido. É Ele revelando-se como o Redentor da sua igreja, e não Roma. Não há salvação fora da igreja, de fato, fora de Cristo. Não de Roma. Meus irmãos, é possível observar que o apóstolo Paulo ainda, no versículo de número 18, vai dizer que ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, por sua triunfante ressurreição, para nunca mais morrer. Ele não vai morrer mais. Ele já morreu e ressuscitou. Está à destra do Pai, meus irmãos. Cristo lançou o fundamento da vida santificada, da esperança e certeza nas quais os que são seus se regozijam. Diante dos relatos da ressurreição, encontramos nas Escrituras tais como Lázaro, o filho da viúva de Naim, e a filha de Jairo tiveram que lidar com a morte novamente. O nosso Cristo não. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Ele venceu a morte. A morte não teve domínio sobre ele, meus irmãos. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. Aleluia. E Paulo vai dizer que nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia fala que ele triunfou sobre a morte. Tudo isso, meus irmãos, para que em todas as coisas, como Paulo vai dizer, ele tenha a preeminência. Ele alcance um lugar de destaque. Ele é Senhor. Ele é Deus. Como Paulo também vai deixar bem claro ainda, no versículo de número 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Certamente, meus irmãos, era do deleite de Deus que em seu Filho habitasse toda a plenitude. Os poderes e atributos da deidade não eram destinados à distribuição entre uma multidão de anjos. A supremacia ou a soberania divina, completa ou parcial, não era para ser entregue aos anjos. Pelo contrário, segundo o bom deleite de Deus, desde toda a eternidade, a plenitude da Trindade, a plenitude e essência e glória de Deus, ao qual constitui a fonte de graça e glória para os crentes, reside no Filho do seu amor. Somente nele e não nele nos anjos habitam, ou seja, naquele a quem servimos como nosso mediador glorificado e em quem manifesta tanto na criação como na redenção. A plenitude de Deus habita unicamente e exclusivamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos não tiveram esse privilégio. Por quê, meus irmãos? Porque são seres criados. E quando nós olhamos e estudamos sobre os anjos, eles são os nossos conservos, mensageiros de Deus. Cristo não, Ele é Deus. Mas também, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar no versículo de número 20, e que havendo
por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Meus irmãos, esta é também uma magnificante e um grande enaltecimento de Cristo, que não podemos estar unidos a Deus de outro modo, senão através dele. Ele nos uniu com o Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, consideremos que nossa felicidade consiste em aderirmos a Deus, em que, em contrapartida, nada há mais miserável do que viver alienado dele. Por conseguinte, meus irmãos, ele declara que somos abençoados unicamente através de Cristo, visto que ele é o vínculo da nossa conexão com Deus. E em contrapartida, fora de Cristo, somos muito miseráveis, porque somos privados de Deus. Fora de Cristo não há comunhão com Deus. Cristo nos reconciliou com o Pai, meus irmãos. Aquilo que foi quebrado no Éden, Cristo trouxe de volta. Nos uniu ao Senhor. Meus irmãos, fazendo a paz pelo sangue da cruz. Ele fala do Pai, que se fez propício às suas criaturas pelo sangue de Cristo, meus irmãos. Agora ele o chama o sangue da cruz, já que ele era o penhor e o preço da nossa paz com Deus. Porque ele foi derramado na cruz. Pois era necessário que o Filho de Deus fosse uma vítima expiatória e suportasse o castigo devido ao pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como Paulo vai escrever em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 21. O sangue da cruz, meus irmãos, pois significa o sangue do sacrifício que foi oferecido na cruz, com o fim de apaziguar a ira de Deus. E tudo isto por meio de Cristo. Paulo deixa claro, por meio dele, meus irmãos. Cristo é o único autor da reconciliação. Não há outro meio de buscar reconciliação para com o Deus Santo e Eterno, senão por Cristo. Somente por intermédio dele. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é, meus irmãos? Jesus Cristo, homem. Não há outro meio de reconciliação, senão por Cristo. E isto foi pelo preço do derramamento do seu sangue. Redenção, resgate, remissão, meus irmãos. Queridos, de modo a excluir todos os demais meios, não há outros meios. Porquanto nenhum outro foi crucificado por nós. Daí somente ele só, por meio de quem e por cuja causa temos Deus propício a nós, pecadores. Somente por intermédio de Cristo. Meus irmãos, não valeria de nada se apenas todo esse conhecimento expositivo acerca de Cristo como Criador, acerca de Cristo como a imagem perfeita de Deus, acerca de Cristo como o sustentador de todas as coisas no universo, acerca de Cristo como o único que nos reconciliou com Deus, que trouxe de volta a paz com Deus. Se isto não for aplicado aos nossos corações, se isto não produzir em nós arrependimento, meus irmãos, tendo em vista que todo esse conhecimento acerca da supremacia de Cristo na criação e redenção de todas as coisas não terá valor algum se não for aplicado em nossa vida diária.
Primeiro, meus irmãos, devemos reconhecer que Cristo é o Senhor e Deus. E o que este conhecimento deve nos conduzir? Em adoração e em louvor, unicamente e exclusivamente a Ele. Não devemos dar o nosso louvor a nenhum outro, senão ao único Deus, Criador e Redentor de todas as coisas. A Ele pertence a honra, a glória e o louvor, meus irmãos. Somente ao Cristo e Senhor. Meus irmãos, ao Salmo de convocação, Salmos de número 95. Veja que maravilha, meus irmãos. Salmos de número 95. As Escrituras vai revelar acerca desse Deus. E diz: vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com tristeza? Não, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. A ideia de salvação aqui é aquele que nos assegurou, aquele que nos livrou. Ele é a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é o grande Deus. Veja a maravilha, irmãos. Grande Rei acima de todos os deuses. Ele é o único. Todos os deuses estão submetidos ao seu governo. Na verdade, meus irmãos, talvez eu estaria sendo até enoteísta. Que há um Deus e que existem outros deuses abaixo desse Deus. Só existe um, meu irmão. E ele se apresentou em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor. Não há outro que se compare a Ele. Não há outro que seja semelhante a Ele. Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, meus irmãos. E somente a Ele devemos cantar com júbilos. Me faz lembrar das palavras do salmista, quando diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Rei meu. Irmão Bavinck, em sua dogmática, ele vai dizer que todo conhecimento acerca de Deus deve nos levar a cultuá-lo. Um conhecimento acerca de quem Deus é, do seu ser, das suas obras, que não nos conduzir em culto, em louvor e adoração a Ele, só vai engoldar os nossos corações e é vã filosofia. Mas um conhecimento acerca de quem Deus é, seu ser e as suas obras, devemos nos curvar diante dEle em humilhação, em reconhecimento, dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, eu sou finito, mas Tu és infinito. Senhor, eu sou limitado, mas Tu és ilimitado e ilimitável. Senhor, eu sou temporal, Tu habitas a eternidades. Ele é Deus, Ele é Senhor, meus irmãos. Queridos, também as Escrituras nos revelam que Ele é o primogênito de todas as coisas, como herdeiro de todas as coisas. Somos agraciados por Deus por intermédio de Cristo, para desfrutarmos da sua herança. Juntamente com Ele, nós somos co-herdeiros. Que privilégio. Aí quando nós olhamos, meus irmãos, para a carta aos Efésios capítulo 2, verso 1, meu Deus do céu, Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos, os vossos delitos e pecados. Nós estávamos em um estado de decomposição, distante de Deus. Mas o Senhor, meus irmãos, por meio da sua graça soberana e bendita, resolveu nos atrair por intermédio de Cristo Jesus. E nos fazer co-participante
co-herdeiro dessas bênçãos. Meus irmãos, isso é um privilégio para nós. Sermos coparticipantes das bênçãos que Cristo, como primogênito, conquistou. Aí, meus irmãos, não tem como se render em louvor a esse Cristo, Senhor. Nele tudo subsiste, meus irmãos. Isso pode ser demonstrado da forma mais simples, porém com convicções profundas. Nele tudo subsiste. Ao irmão lá na nossa igreja, abrindo um parênteses aqui, novo convertido, e todas as vezes que o grupo dos homens se reúnem para cultuar ao Senhor em consagração, aí os irmãos fazem: irmão, deixa uma palavra. Aí o diálogo dele era: ô meu irmão, sem demagogia, hoje não, sem demagogia. Ele veio do Rio, né? Aí essa linguagem permaneceu. Aí outra oportunidade, os irmãos chamaram ele e disse: irmão, deixa uma palavra, faça uma oração. Ele disse: eu passo a bola. Eu passo a bola. Os irmãos disseram: agora a gente vai pegar ele. O diálogo dele já está vencido. Nós já sabemos qual é: ou passa a bola, ou sem demagogia. Deixa para outro dia. Aí os irmãos disseram: varão, o senhor hoje vai deixar uma palavra aqui para nossa meditação. Ele disse: é simples, varão. Está vendo aqui? Aí foi mesmo assim com a mão. Está vendo isso aqui? É o Criador. Isso aqui, está vendo? É a criatura. Simples assim. Observem. Embora de forma simples, mas com convicções teológicas profundas. De fato, Ele é o Criador de todas as coisas. E nós estamos submetidos a Ele. Não somente nós, mas como toda a criação. É possível, meus irmãos. É possível demonstrar de forma simples, porém com convicções profundas. Ele é o Criador de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Daí, meus irmãos, podemos observar à luz dessas verdades reveladas nas Escrituras, que podemos desfazer todas as ideias de um pensamento herético chamado panteísmo, que vai dizer que tudo é Deus. Isso aqui é Deus. Está errado. Ele criou todas as coisas, mas a criação não é Deus. Mas a criação pertence unicamente e exclusivamente a Ele. Meus irmãos, podemos desfazer também a doutrina herética chamada deísmo, que afirma que Deus criou o mundo e não se relaciona com ele. É como um relógio, ele que fez um relógio, deu corda e disse: te vira. Isaías 57, verso de número 15. Diz o alto sublime, aquele que é santo, o que habita a eternidade. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ao mesmo tempo que Deus transcende a sua criação, está acima da sua criação, Ele também está presente com a sua criação. Não somente está presente, mas como o autor de Hebreus capítulo 1, versículo de número 3 disse, Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está governando, Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem. O Senhor está presente na sua criação, meus irmãos. O Senhor está presente em nosso meio. Ele não somente está acima de todas as coisas criadas, mas Ele também está no meio da sua igreja. Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus distante. Ele não abandonou a sua criação, mas Ele está cuidando dela, fazendo com que todas as coisas cooperem. Podemos também, meus irmãos, fazer um pensamento de um homem chamado Ário. Ele afirmava que houve um tempo em que o Logos não existia, que Cristo não existia. Quando foi isso? Cristo sempre existiu. E é isso que Paulo está revelando. É isto que Paulo está instruindo a igreja. Ele sempre existiu. Meus irmãos, quando nós observamos que Cristo está sustentando todas as coisas, por mais que as adversidades queiram nos mostrar
que Deus não está nem aí para a nossa situação. A palavra de Deus nos traz a iluminação. Que nada, absolutamente nada, foge do seu controle soberano. Por mais que queiramos parar, desistir, retroceder, mas a sua palavra nos diz, meus irmãos, nesta noite, que o Criador, o sustentador de todas as coisas, não perde o curso de nossas vidas. Pelo contrário, Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem. O Senhor está cuidando de mim e está cuidando de você. Está fazendo com que todas as coisas cooperem. Ele não apenas, meus irmãos, é o Criador, mas também Ele é o sustentador, o que governa todas as coisas. Como Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Muitas vezes, nosso coração é tomado pelo medo, meus irmãos. Sabe por quê? Quando vemos essas leis, esses homens ímpios e governantes promovendo as leis para destruir com a igreja, para acabar com a igreja do Senhor Jesus Cristo, os nossos corações ficam apertados. Nós devemos saber de uma coisa: Ele é o cabeça da igreja. Ele cuida da sua igreja. Quando nós observamos em Mateus capítulo 16, verso 18, o Senhor Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor cuida da sua igreja, meu irmão. Quando nós olhamos no contexto do profeta Isaías, capítulo 6, o comissionamento do profeta, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. Isaías estava desesperado, por quê? Porque o rei, o que governava a terra, morreu. E ele agora está o quê? Só. Deus disse: está não, meu filho. Eu estou governando. Eu estou conduzindo todas as coisas, Isaías. Ainda que não haja rei no trono da terra, mas há um rei absoluto e Senhor, que governa os céus, a terra e todas as coisas. Não tem como, meus irmãos, não se curvar diante desse Deus, em reverência, em adoração. Ele é o Senhor. Foi isso que conduziu o coração de Isaías quando ele olha a santidade de Deus, quando ele olha a soberania de Deus, quando ele olha a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, podemos entender que não é o Papa que governa a igreja, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nele, meus irmãos, é nele que a igreja está firmada. É nele que a igreja deve estar alicerçada. Porque Ele é o Senhor da igreja. Meus irmãos, quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, capítulo de número 3, depois que Pedro faz um milagre de um paralítico, e eles então agora vão ter que dar conta ao sinédrio. Composto por aproximadamente 72 homens, e eles vão ter que se justificar perante o sinédrio, porque ou em ordem de quem, sob o comando de quem eles executaram aquele milagre. E quando nós observamos no capítulo 4, a partir do versículo de número 5 de Atos dos Apóstolos, o próprio Pedro vai deixar bem claro para o sinédrio de que em nome de quem eles executaram aquele milagre. Quando nós olhamos para o capítulo 4, meus irmãos, no versículo 5, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém todas as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fazes isto?
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vós líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Ele é o cabeça da igreja. Ele governa a sua igreja. Ele domina a sua igreja, meus irmãos. Daí devemos repousar os nossos corações e não temer aos homens, mas temer ao Senhor da igreja. Devemos reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor da igreja e não há outro. Meus irmãos, e Paulo finaliza dizendo que foi o sangue de Cristo que nos uniu a Ele. Nós estávamos distantes de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós éramos, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 3, filhos da ira. Mas o Senhor, por intermédio do sangue do Senhor, em um ato redentivo, nos atraiu de volta para si. Nós, pecadores, distantes de Deus, dominados, escravizados pelo pecado, o Senhor resolveu manifestar a sua graça sobre nossas vidas, meus irmãos. É por isso, queridos, que jamais deveríamos nos distanciar desse Deus. Porque, meus irmãos, no dia do Senhor, no dia da feira da alma, procuramos tantos outros lugares para ocupar o nosso dia e não a casa do Senhor. Porque negligenciamos esta comunhão. Porque negligenciamos estar perto do nosso amado. Jesus disse: aquele que me ama, este guarda o meu mandamento. Porque no dia do Senhor, meus irmãos, nós negligenciamos a comunhão com Cristo. Devemos, se de fato reconhecermos que Ele resolveu manifestar a sua graça sobre nossas vidas, reconhecer que Cristo merece o louvor, a honra, e que no dia do Senhor nada ocupe o nosso tempo, senão os seus santos átrios, senão a nossa comunhão com Ele, meus irmãos. Que no dia do Senhor possamos dizer, como os cânticos dos degraus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para muitos o dia do Senhor parece que é um peso. Vixe, amanhã já é domingo. Nos tanto dia passa, já tem que ir trabalhar. O dia do Senhor é um privilégio para os eleitos de Deus se encontrar com um Deus pactual. Aleluia. Aquele que resolveu manifestar a sua graça sobre nossas vidas. Estávamos separados de Deus, estávamos distantes de Deus. Era diante de Deus filho da ira. E fomos atraídos pelo seu amor. O apóstolo vai dizer: Senhor, o teu amor me constrange. Eu não consigo entender isto. Paulo, quando finaliza a doutrina da justificação pela fé, Paulo vai dizer: por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Meus irmãos, uma vez atraídos, comprados, resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, devemos buscar a Ele. Devemos no dia do Senhor reverenciá-lo, dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorá-lo. Como o Criador de todas as coisas, meus irmãos. E como Senhor da sua igreja. Como o primogênito de toda a criação. Como aquele que era, que é, meus irmãos.
e que há de vir. Queridos, meus amados irmãos, Cristo é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Redentor de todas as coisas. Que os nossos corações estejam ardentemente ansiosos em que um dia muito breve nos encontraremos com Ele. Porque um preço de sangue foi pago para que a nossa reconciliação com Deus fosse restaurada. E só Ele pôde fazer isso. Não é Maria, muito menos José e João. Mas foi o Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que fez isto por nós. Portanto, meus irmãos, quero concluir esta mensagem dizendo que o Senhor continue nos dando graça para que possamos reconhecer sua soberania sobre todas as coisas criadas, as visíveis e invisíveis, as que são da terra, bem como as que estão nos céus. Que o pecado não ofusque nossa visão e contemplarmos a beleza do nosso Criador nas coisas criadas, mesmo tendo a ciência que elas não é Deus. A redenção que alcançamos, meus irmãos, foi pelos méritos de Cristo. Nada é nosso e nada podemos fazer. Isso foi a graça de Deus sobre nossas vidas. Foi aquele que criou todas as coisas. Foi aquele que no pacto da graça, junto com o Pai, resolveu nos escolher nele. Que o Senhor, meus irmãos, em Cristo, continue nos ajudando para a glória de Deus, o Pai. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecidos pela palavra que acabamos de ouvir. Que Deus continue abençoando o ministério do pastor Ailton. Peço as orações dos irmãos em prol do seu ministério, da nossa congregação.